O que é o juiz das garantias? Como é que funciona esse instituto? Quais são as competências e atribuições do juiz das garantias? O que foi decidido pelo STF sobre o tema? É sobre tudo isso que eu vou falar e vou explicar nesse vídeo passo a passo, tá? Começando pela ideia do que é, qual que é o conceito de juiz das garantias. O juiz das garantias foi introduzido no Código de Processo Penal pelo pacote anticrime que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020. E o objetivo da norma era preservar ao máximo o distanciamento do juiz do julgamento em relação à formação dos elementos que venham a configurar a pretensão de qualquer das partes. A preocupação é que o contato do juiz com as provas na fase de investigação poderia influenciar o julgamento, ou seja, podia contaminar o magistrado, o juiz do julgamento, o juiz da instrução. Trata-se do que a doutrina chama de teoria da dissonância cognitiva. Essa teoria sugere que o magistrado tende a encampar a narrativa dos fatos apresentada pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público. Era isso que o objetivo da norma queria evitar. A implementação do juiz das garantias, então, busca garantir uma maior imparcialidade do magistrado e uma maior proteção de direitos fundamentais e aprimoramento do sistema judicial como um todo. A gente pode compreender o juiz das garantias como uma figura jurídica introduzida no sistema processual brasileiro pela lei anticrime, responsável por atuar exclusivamente na fase de investigação criminal, garantindo os direitos fundamentais do investigado. Esse é um conceito preliminar de juiz das garantias. O juiz das garantias, então, ele atua na investigação de toda e qualquer infração penal, exceto as de menor potencial ofensivo, isso está no artigo 3º-C do Código de Processo Penal, tribunal do júri, segundo posição do STF, processo de competência originária dos tribunais, segundo posição do STF, e violência doméstica também, segundo posição do STF. As competências e atribuições do juiz das garantias estão definidas do artigo 3º-A ao artigo 3º-F do Código de Processo Penal. Em síntese, em relação ao juiz das garantias, a gente tem o seguinte: a atuação na fase de investigação. Então, o juiz das garantias atuaria apenas na fase pré-processual, ou seja, durante a investigação criminal. Ele não participa da fase de julgamento. É uma garantia de direitos fundamentais. O papel principal do juiz das garantias seria garantir que os direitos fundamentais do investigado sejam respeitados durante a investigação, assegurando que o devido processo legal seja seguido. Existem decisões também sobre medidas investigativas que cabem ao juiz das garantias. Ele é responsável por decidir sobre medidas investigativas que afetem direitos individuais, como, por exemplo, quebra de sigilo, prisões temporárias, busca e apreensão, etc. E imparcialidade. A ideia aqui é atuar apenas na fase de investigação. O juiz das garantias ele não tem contato com o mérito do processo, que contribui para a imparcialidade na fase do julgamento. Outro juiz, sem envolvimento na fase investigativa, conduziria o julgamento. Então, essas são as ideias principais, em um primeiro momento, do juiz das garantias. No entanto, por decisões do ministro Dias Toffoli e Luiz Fux, o Instituto foi suspenso e não entrou em vigor em um primeiro momento, tá? Eu vou explicar esse tema passo a passo para você. Mas se você está vendo esse vídeo, é porque a nossa plataforma do Direito Desenhado já foi atualizada com as modificações desse julgamento, tá? Então, alterações relacionadas ao juiz das garantias, arquivamento do inquérito policial lá do artigo 28 do Código de Processo Penal, contato do juiz com probilista, artigo 157, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, audiência de custódia, artigo 310 do Código de Processo Penal, tudo isso já está atualizado nas videoaulas, mapas mentais e resumos da plataforma do Direito Desenhado, tá? A gente passa a estudar agora como é que funcionou a questão de declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade do juiz das garantias, começando pelo que foi declarado constitucional no âmbito do juiz das garantias. Como eu expliquei anteriormente, em um primeiro momento o Instituto do Juiz das Garantias foi suspenso pelo STF. Essas decisões ocorreram em sede de controle concentrado de constitucionalidade, as ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. O ministro Luiz Fux, que é relator do caso, manifestou-se pela inconstitucionalidade do juiz das garantias,
argumentando que o modelo presume a parcialidade do magistrado, interfere na estrutura do judiciário. O sistema teria o objetivo, em última análise, de garantir a imparcialidade do juiz. Porém, para o ministro, o sistema presume com isso que o juiz do mérito é parcial, o que seria inconstitucional. Além disso, ele apontou violações ao princípio do juiz natural, criação de despesas sem previsão orçamentária, possível incompatibilidade com a estrutura judiciária dos estados. Também foram levantadas questões sobre a possibilidade de implementação das disposições em 30 dias. A Associação dos Magistrados Brasileiros e a Associação dos Juízes Federais, durante sustentação oral, acrescentou críticas acentuadas ao sistema de rodízio de magistrados, do artigo 3º-D, parágrafo único. O Conselho Federal da Ordem também se manifestou, defendeu a constitucionalidade do juiz das garantias, a necessidade de implementação, destacado aí como um direito fundamental para garantir a imparcialidade do juiz. O Conselho Federal da Ordem também mencionou a teoria da dissonância cognitiva, que é um pilar de sustentação aqui do juiz das garantias, da finalidade do legislador ao criar o juiz das garantias. Essa teoria da dissonância cognitiva sugere que o magistrado tende a encampar a narrativa dos fatos apresentada pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público. Muito embora a suspensão do Instituto tivesse ocorrido em um primeiro momento, o STF depois, por maioria de votos, reconheceu a constitucionalidade do juiz das garantias, assegurando o respeito aí aos direitos fundamentais dos investigados, em concordância com a Constituição Federal. E no mesmo contexto, o STF decidiu pela implantação aí obrigatória do juiz das garantias em até 12 meses, com possibilidade de prorrogação por igual período. Entretanto, a gente precisa esclarecer que, durante esse julgamento, o Instituto do Juiz das Garantias foi bastante desidratado pelo STF. Isso porque, em muitos pontos, a decisão do STF acabou afastando o Juiz das Garantias da sua finalidade primeira, que era justamente evitar a contaminação do juiz da instrução, do juiz do julgamento, com elementos de prova produzidos durante a fase da investigação criminal. Como se não bastasse, a interpretação do STF durante o julgamento relativizou bastante o sistema acusatório, cujo objetivo é, assim como o juiz das garantias, resguardar aí um juiz mais imparcial para o caso concreto. Eu vou explicar esse tema passo a passo no próximo tópico. Quanto às alterações e inconstitucionalidades apontadas pelo STF no juiz das garantias, a gente tem o seguinte: artigo 3º-A do Código de Processo Penal aponta a questão de um sistema acusatório. Esse dispositivo, na redação original, começa esclarecendo o seguinte: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Esse dispositivo, na redação original, ele reforça o sistema acusatório, porque no sistema acusatório o juiz não tem iniciativa probatória, ou seja, o juiz não deve buscar a prova, Tal função caberia ao Ministério Público, é ele quem busca a prova, é ele quem tem a iniciativa da prova. E nesse cenário, em tese, estaria revogado o artigo 156 do Código de Processo Penal. O artigo 156 do Código de Processo Penal diz o seguinte, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício, aí ele fala, inciso 1, ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Inciso 2, determinar no curso da instrução ou antes de proferir sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre ponto relevante. Esse dispositivo, ele sempre foi muito criticado pela doutrina justamente por violar de forma bastante evidente o sistema acusatório, dado que o juiz de ofício ordena a produção de prova. Portanto, diante da redação do artigo 3º-A do Código de Processo Penal, o artigo 156 do Código de Processo Penal que a gente acabou de ler, estaria em tese revogado. Contudo, o STF relativizou o artigo 3º-A do Código de Processo Penal e, com isso, manteve a íntegra da redação do artigo 156 do Código de Processo Penal. Portanto, o STF esclareceu que o juiz pode, pontualmente e nos limites da legalidade da lei, determinar diligências suplementares para dirimir dúvidas sobre pontos relevantes para decidir.
Portanto, o artigo 156 do Código de Processo Penal permanece válido. De modo geral ainda, o juiz das garantias, esse instituto que foi introduzido no Código de Processo Penal, regulamentou a ideia de necessidade de submeter atos de investigação ao juiz das garantias. Isso está no inciso 4, 7, 8 e 9 do Código de Processo Penal. Então, o Ministério Público, segundo os incisos 4, 7, 8 e 9, tem o dever de submeter os atos de investigação ao controle judicial. O Supremo Tribunal Federal, nesse particular, considerou constitucional os dispositivos. Nesse cenário, ele apontou como constitucional esses incisos. Então, 4, 7, 8 e 9. Eu vou ler esses dispositivos. Diz o seguinte, artigo 3º-B fala no caput que o juiz das garantias é responsável pelo controle de legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, cuja franquia tenha sido reservada a autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente, inciso 4, ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal, inciso 7, decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurado contraditório e ampla defesa em audiência pública e oral. Inciso 8. Prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o disposto no parágrafo 2º deste artigo. Inciso 9. Determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. O inciso 7, que eu acabei de ler, contudo, ele foi parcialmente modificado pelo STF, nessa parte que fala em audiência pública e oral, tá? Eu vou explicar no próximo tópico. Então, quanto à audiência pública e oral, o STF fez uma modificação no inciso 6 e no inciso 7, tá? Do artigo 3º-B, que diz o seguinte, inciso 6 fala prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado, no primeiro caso, o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto nesse Código, ou em legislação especial pertinente. E o inciso 7, que a gente acabou de ler também, decidir sobre o requerimento de produção antecipada de provas consideradas urgentes e não repetíveis, assegurados o contraditório e ampla defesa em audiência pública e oral. O STF, alinhando o dispositivo com a Constituição, apontou que a audiência pública e oral será preferencial, porém não obrigatória. Portanto, o que a gente tem depois do julgamento do STF é que a audiência será preferencialmente pública e oral, mas não é obrigatória, tá bom? Não é obrigatoriamente pública e oral, ela é preferencialmente pública e oral. Quanto à audiência de custódia, a gente tem o seguinte, em relação ao uso de videoconferência, artigo 3º-B, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Diz o seguinte, durante a pandemia, a gente sabe, 2020 e 2021, explodiu os casos de uso de videoconferência, inclusive no âmbito das audiências de custódia. A audiência de custódia após o pacote anticrime passa a ser atribuição do juiz das garantias. E nesse cenário, optou o legislador por impedir o uso da videoconferência nas audiências. Olha só o que diz o parágrafo 1º do artigo 3º-B. Diz assim, o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisório será encaminhado à presença do juiz das garantias no prazo de 24 horas, momento em que se realizará a audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído vedado, ou seja, proibido, o emprego de videoconferência. Entretanto, o STF, de novo alinhando o dispositivo com a Constituição, passou a permitir o emprego de videoconferência em caso de urgência, desde que exista a impossibilidade fática para a realização da audiência presencial. Então, ele retirou essa vedação, essa proibição aí do emprego de videoconferência. Portanto, o emprego da videoconferência na audiência de custódia é excepcionalmente permitido, segundo a interpretação aí do STF. Quanto à prorrogação da duração do inquérito e relaxamento automático da prisão previsto no artigo 3º-B, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, também houve manifestação do STF. O artigo 3º-B, parágrafo 2º do Código de Processo Penal falava o seguinte, artigo 3º-B, parágrafo 2º, se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido do Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias, após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. E aqui
o Supremo Tribunal Federal entendeu o seguinte, ao contrário do que diz a norma, ele entendeu que podem haver novas prorrogações e que a prisão não será imediatamente relaxada, tá? Então essa foi a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao artigo 3º-B, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Quanto à competência do juiz das garantias do artigo 3º-C, como é que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal? A redação original do artigo 3º-C apontava o seguinte, olha só, a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e termina com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 desse Código, do Código de Processo Penal. Aqui o Supremo Tribunal Federal realizou uma série de alterações, tá? Modificou muita coisa. Em primeiro lugar, a partir da decisão do STF, a competência do juiz das garantias não cessa, não termina com o recebimento da denúncia ou queixa, mas sim com o oferecimento da denúncia ou queixa. Em síntese, portanto, não cabe mais ao juiz das garantias, segundo o STF, receber a denúncia ou queixa. Essa função será atribuída ao juiz da instrução e julgamento. Esse é, sem dúvida alguma, um dos pontos mais criticados pela doutrina em relação à decisão do STF. Isso porque o objetivo do juiz das garantias, como eu expliquei no começo, é justamente preservar um máximo distanciamento do juiz do julgamento em relação à formação dos elementos que venham a configurar a pretensão de qualquer das partes, afastar ele dos elementos de investigação para não haver essa contaminação. Aliás, por isso também que a redação original do artigo 3º-C, parágrafo 3º do CPP, dizia que os autos que compõem a matéria de competência do juiz das garantias iam ficar acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não seriam repassados aos autos do processo enviado ao juiz da instrução e julgamento, justamente para evitar a contaminação. E esse dispositivo aqui, do artigo 3º-C, parágrafo 3º, também foi declarado inconstitucional pelo STF. Por isso, os autos de inquérito, após a decisão do STF, serão enviados aos autos do processo e durante o recebimento ou não da denúncia ou queixa, durante essa análise, o juiz da instrução vai poder avaliar os autos de inquérito, afastando com isso grande parte do objetivo do juiz das garantias, que era evitar a sua contaminação com elementos de prova produzidos durante a investigação. Além disso, o artigo 3º-C fala que aplica-se o Instituto do Juiz das Garantias a todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo. E aqui também o STF mexeu com essa interpretação, com essa ideia. O STF entendeu que o juiz das garantias também não se aplica a processos de competência originária dos tribunais, ao tribunal do júri e à violência doméstica. Portanto, em síntese, hoje, depois da decisão do STF, a gente tem que o juiz das garantias não se aplica a processos de competência originária dos tribunais, ao tribunal do júri, à violência doméstica e infrações de menor potencial ofensivo. Vale destacar que o STF deixou claro que o juiz das garantias atuará sim nos processos criminais da Justiça Eleitoral. Além disso, a gente precisa repisar que foi declarado inconstitucional o parágrafo 3º e, como consequência, o parágrafo 4º do artigo 3º-C. Tá? Dá uma olhada no que disciplinava esses dispositivos. Artigo 3º-C, parágrafo 3º. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão cautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou antecipação de provas que deverão ser remetidos para apensamento em apartado. Esse dispositivo foi declarado inconstitucional e, como consequência, também o parágrafo 4º, que dizia que fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias. Como não vai ter mais autos acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias, então também foi declarado inconstitucional. Portanto, hoje não existe mais a exclusão física dos autos e o juiz da instrução pode ter acesso aos autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias. E, como consequência, o parágrafo 4º também foi declarado inconstitucional, como eu expliquei, já que não tem mais autos acautelados na Secretaria do Juiz das Garantias. No mais, o STF manteve a íntegra do artigo 3º-C, ou seja, manteve o parágrafo 1º e 2º. Portanto,
recebida a denúncia ou queixa, né, na verdade oferecida, né, a denúncia ou queixa, segundo a interpretação do STF, as questões pendentes serão decididas pelo juiz da instrução e julgamento. Isso está no parágrafo 1º, tá, do artigo 3º-C. Além disso, existe independência entre o juiz das garantias e o juiz da instrução. Em outras palavras, as decisões proferidas pelo juiz das garantias não vinculam o juiz da instrução e julgamento. Está no parágrafo 2º do artigo 3º-C. Após o oferecimento da denúncia ou queixa, o juiz da instrução deverá reexaminar a necessidade de medidas cautelares em curso no prazo máximo de 10 dias. E como é que ficou a interpretação do artigo 3º-D do Código de Processo Penal, que fala um pouco sobre o sistema acusatório e o sistema de rodízio de juiz? Mais uma vez, com o objetivo de reforçar o sistema acusatório, enunciado de forma expressa lá no caput do artigo 3º-B, optou o legislador por impedir que o juiz das garantias praticasse quaisquer atos previstos nos artigos 4º e 5º do Código de Processo Penal, que são atos de investigação e apuração da infração penal, né? Então, com isso, em tese, o juiz das garantias não devia se meter para não prejudicar aí a imparcialidade, o sistema acusatório, etc. Observe o que diz o artigo 3º-D na redação original. Diz o seguinte, o juiz que na fase de investigação praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4º e 5º desse código ficará impedido de funcionar no processo. Esse dispositivo foi declarado inconstitucional pelo STF. Ainda na decisão foi declarado inconstitucional também o artigo 3º-D, parágrafo único. Então foi declarado o parágrafo único desse dispositivo também, foi declarado inconstitucional. Esse parágrafo único, ele aponta a necessidade de criação de um sistema de rodízio entre magistrados nas comarcas com apenas um juiz. Dá uma olhada no que diz, o parágrafo único. Nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados a fim de atender às disposições desse capítulo. A discussão desse dispositivo girou em torno aí da insegurança jurídica que esse sistema poderia criar e a possibilidade de ferir o artigo 125 da Constituição Federal, que trata da organização da justiça. O sistema de rodízio poderia entrar em conflito aí com o artigo 125 da Constituição Federal, que estabelece a competência dos estados para organizar a justiça. E, ao final, esse dispositivo foi tido por inconstitucional. Quanto à expressão, a ideia de designação do juiz das garantias previsto no artigo 3º-E, a redação original dizia o seguinte, o juiz das garantias seria designado conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados, do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. O Supremo Tribunal Federal entendeu que a ideia designado não está adequada, que o correto seria utilizar a expressão, o termo investido. Portanto, a ideia do artigo 3º-D, artigo 3º-E, fica com o juiz das garantias será investido conforme as normas de organização judiciária da União, dos Estados e do Distrito Federal, observando critérios objetivos a serem periodicamente divulgados pelo respectivo tribunal. E para finalizar, tem o artigo 3º-F, que fala um pouco sobre a dignidade do preso, né? Sobre o tema, olha só o que diz o artigo 3º-F. No caput, o juiz das garantias deverá assegurar o cumprimento das regras para o tratamento dos presos, impedindo o acordo ou ajuste de qualquer autoridade com órgãos da imprensa para explorar a imagem da pessoa submetida à prisão, sob a pena de responsabilidade civil, administrativa e penal. E o parágrafo único esclarece que, por meio de regulamento, as autoridades deverão disciplinar em 180 dias, o modo pelo qual as informações sobre a realização de prisão e identidade do preso serão, de modo padronizado e respeitada a programação normativa aludida no caput desse artigo, transmitidas à imprensa, asseguradas a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Então, durante o julgamento desse dispositivo, foi decidido que a divulgação de informações sobre a realização da prisão e a identidade do preso pelas autoridades policiais, pelo Ministério Público e pela magistratura, tem que assegurar a efetividade da persecução penal, o direito à informação e a dignidade da pessoa submetida à prisão. Tá bom?